Boa noite, maravilhosas! Cadê essas mulheres lindas que vão estar comigo aqui nessa quinta-feira para mais uma edição do nosso chá do autogoverno? Sim, porque aqui a gente se conhece, traça uma jornada, né? Caminha em uma jornada do autoconhecimento, onde nós vamos a cada quinta-feira tomando consciência de mais e mais e mais coisas significativas na nossa vida. Por isso que é o nosso chá do autoconhecimento. Boa noite, Laís, seja bem-vinda. Boa noite, Jaiane. Boa noite, Indy. Quero ver essas maravilhosas chegando aqui comigo. Quem está com o seu chá? Eu estou aqui com o meu chá. Olha só, já coloquei nessa caneca transparente. O meu chá hoje é de maracujá com cravo e rapadura. A Mônica me mandou essa ideia lá nos meus stories e eu amei. Quem aí também tá com seu chazinho, hein? E será que eu vou apagar essa noite? Será que eu vou dormir melhor só porque eu tô tomando um chá de maracujá? Você está aí com seu chá? Boa noite, você que está chegando para mais uma quinta-feira incrível da nossa live #transformadora. Coloca aí no chat, #transformadora. Essa é a hashtag do nosso encontro de quinta-feira. Transformadora. #transformadora. É isso aí, mais uma quinta-feira. Eu estou muito feliz em estar aqui. Boa noite, arte em crochê, Van. Ó, a Laís tá com chá. Vamos compartilhar as receitas do chá para cada quinta-feira a gente tomar um chazinho aqui. Eu amo café, vocês sabem, né? Mas essa hora da noite não dá para eu tomar o café. Talvez um chocolate quente, né? Mas na nossa terra, como é muito calor, gente... Fabi tá tomando suco de laranja com morango. Delícia, também gostei. Oi, Pati. Oi, Jaiane, isso aí. #transformadora. Quem estava aqui nas nossas últimas 2 lives? Foi incrível? Levanta a mão. Foi ou não foi incrível? Foi maravilhosa. Nós falamos sobre a nossa criança interior ferida. Eu trouxe consciência sobre coisas simples, né, da nossa vida, do qual a gente nem imagina que a raiz está dentro de nós. Até que você ouça alguém falar sobre isso, talvez você viu a primeira vez eu falar sobre isso, você nem sabe que isso existe, né? E faz tanto sentido na nossa vida, faz tanto sentido no nosso comportamento. E para mim é libertador. Quanto mais eu mergulho nesse conhecimento, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu mergulho dentro de mim, mais eu entendo todas as circunstâncias à minha volta. E isso é maravilhoso, sabe? Porque a gente começa a sair daquele lugar de vítima, daquele lugar de meu marido que tem que mudar, a minha mãe que tem que mudar, ai, meu pai isso, meus filhos isso, meu trabalho isso, meu chefe isso, meu negócio isso, meu trabalho isso. A gente sai desse lugar e começa a olhar como o que a gente carrega dentro, como nós somos responsáveis, corresponsáveis, co-criadores daquilo que nós temos vivido à nossa volta. Sabe, porque o meu convite a você, mulher, é despertar a força que já existe dentro de você. Existe uma força de transformação em você, onde você transforma ambientes, onde você transforma a atmosfera emocional, onde você transforma vidas, onde você transforma aquilo que você quiser. Mas a gente só consegue transformar quando nós saímos daquele lugar de vítima. Tadinha de mim, coitadinha de mim, todo mundo só faz isso comigo, não dá certo, sabe? Aquela vítima de que ainda está esperando o príncipe encantado, ainda está esperando que a fada madrinha venha e traga uma solução mágica. E deixa eu te dizer, você pode transformar a sua vida, você pode transformar o seu casamento, você pode transformar a sua relação com seus filhos, você pode transformar o problema que você tem, que parece gigantesco na sua vida, você pode transformar ele. Basta ativar essa força que já existe dentro de você, basta ativar a mulher que existe em você. A mulher é forte. Quando aquele ditado diz, né, que a mulher é o sexo frágil,
ela é o sexo frágil quando você pensa na amorosidade da mulher. A mulher feminina, ela traz a essência amorosa, ela traz a essência delicada. Mas ser amorosa e ser delicada não significa fraqueza. Você pode ser forte, determinada. Você pode ser uma mulher de coragem e ser delicada e ser amorosa. Porque isso não quer dizer com fraqueza, fragilidade. Não é ser frágil, de ser facilmente atingida, de ser facilmente abatida, de ser facilmente enganada. Ai, tadinha, ela é o sexo frágil. Não é isso. Nós precisamos ressignificar. É frágil no sentido de que ela é delicada, ela é amorosa, ela é gentil. Ao olhar de quem está de fora parece frágil, mas dentro de você existe uma grande força, uma força de transformação e que é capaz de transformar todas as coisas, ou eu diria qualquer coisa que você quiser. Então pensa no seu desafio agora. Qual é o desafio que você está vivendo? Talvez eu não saiba. Talvez não, né? Eu não sei. Talvez o que você pense é assim: o meu problema é maior do que todo mundo. Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe a dor que eu enfrento. Ninguém sabe a minha vida. Posso te dizer uma coisa? Existe sim problemas maiores do que o seu. Existe sim pessoas passando por situações talvez mais difíceis do que a sua. A questão é que quando você está envolvida naquele processo, você está emocionalmente envolvida, é difícil você ter um olhar amplo. Mas eu quero te dizer, é possível resolver isso. É possível você sair deste lugar. É possível você ter novos resultados. Mas vai depender somente de você, de mais ninguém. Não é do seu marido, não é do universo, do mundo, da cidade que você mora. Mas vai depender exclusivamente de você. Do que você tem feito com o que tem acontecido com você? Essa é uma pergunta importante. É ou não é verdade? Vocês estão caladas hoje no chat. Cadê a turma do chat? Eu gosto de conversar com vocês. Não tá fazendo sentido? Coloca um coraçãozinho aí, ó, no chat. Manifesta alguma coisa. Não, eu não quero ficar aqui falando sozinha. Por isso que eu gosto do presencial, né? Porque eu fico fazendo vocês falarem. Vocês estão aqui, então bota aqui, oi, oi, oi. Vão falando, gente. É verdade, faz sentido, eu também acho, concordo. Ou se você não concorda, você fala, não concordo, você tá errada, me explica melhor, não entendi. Bota quente aí, bora gente, bora, quero ver vocês se mexendo, se mobilizando. Pensou no desafio? Então, a tarefa de hoje, qual é o maior desafio hoje que você gostaria de resolver? Maior desafio, não precisa colocar no chat, se você quiser colocar. Eu quero que você pense só em uma coisa que você vai fazer, que você vai se perguntar: o que eu posso fazer para mudar esse cenário que eu estou vivendo? É desafio com os filhos? O que eu posso fazer para mudar esse cenário? Não, é no meu casamento, não é no meu negócio, não é na minha vida financeira, não é comigo mesma. Sei lá, tem uns negócios que não encaixa dentro de mim. A Indy lembrou de uma coisa importante: enviar para as amigas. Gente, olha aí, tá vendo como eu preciso de vocês? Lembra, gente, me ajuda. Bora enviar para as amigas. Vocês estão ou não estão comigo nesse negócio? Vamos enviar para as amigas. Atenção, atenção. Vamos enviar para as amigas, pelo menos 5 amigas, gente. Vocês devem ter aí 5 amigas para convidar para a live de hoje. Vamos, 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 vamos. Pronto. Chamei, acho que eu mandei para umas 10. Vocês estavam enviando para as amigas, por isso que vocês estavam sumidas daqui. Gostei, gostei.
Vamos mandar para as amigas, convidá-las para vir, porque vocês estão preparadas para o que nós viemos fazer aqui hoje? Quem está preparada? Você está preparada para o conhecimento que você vai acessar? Eu vim aqui não para te convencer de nada, sabe? Eu não quero convencer você de nada. Eu só quero te contar, sabe? Compartilhar, botar para fora tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho aprendido, tudo que tem feito sentido na minha vida, tudo que tem mudado os resultados, meus resultados. Eu só quero te contar tudo isso, porque provavelmente isso ajude você também. Provavelmente, se não todas vocês que estão aqui comigo, alguma de vocês vai ter sim resultado, vai receber muitas viradas de chave, porque é assim, ó, cada vez que você vem, você vai acessando uma peça dentro de você. Imagina um quebra-cabeça, ou então um jogo de Lego, né? A maioria que é mãe, imagina aquelas peças de Lego, né? Tem umas que você tenta colocar e não encaixa, não dá certo, umas são difíceis de tirar. Então, cada vez que você vem aqui numa live, cada vez que você acessa um conhecimento, vira uma chave, você descobre uma nova peça de Lego. E aí, a cada semana você vai juntando isso, Chega um determinado dia que, plim, parece que é como um passe de mágica. Você falou assim, nossa, como eu não vi isso antes, meu Deus, ficou totalmente claro agora. Mas é porque junta uma pecinha, junta outra pecinha, junta outra pecinha, e quando você vê, você entendeu todo o cenário. E cada vez que vocês vêm aqui, eu mexo muito com vocês, né? Eu mexo muito com o cérebro, eu faço muitas perguntas. Eu falo coisas que mexem com o inconsciente, com o consciente de vocês. Então, às vezes, vocês estão aqui comigo hoje, daqui 2 dias vocês lembram de alguma coisa. Tem gente que sonha à noite, tem gente que passa uma semana e tem aquela virada de chave e fala, nossa, agora que eu entendi aquilo que eu ouvi lá naquela live. Ou você vive uma cena, igual a minha cena do domingo, lembra que eu contei pra vocês? Por que meu domingo era tão difícil? Que eu vinha me perguntando isso e um determinado dia uma chave virou na minha cabeça. Eu contei isso na primeira live, na live da criança interior ferida, porque isso tinha a ver com a minha infância, né? Com os meus domingos de quando eu era criança. Então, você vai juntando uma pecinha ou outra e quando você vê uma grande chave virou em você. Então, quem está preparada para mais descobertas hoje? Coloca eu aí no chat. Quero vocês aqui comigo. Gente, falar sobre relacionamento com Deus. Quem acha isso importante aqui, hein? Vocês acham importante? Vocês que estão aqui se importam em ter um relacionamento com Deus? Vocês se importam com a vida espiritual? Vocês acham importante ouvir, viver um relacionamento com Deus? Vocês acham? Extremamente? Que bom, muito, mega importante, sim. Então nós precisamos falar mais sobre isso, sabe? Porque por muito tempo, por causa da religiosidade, nós acabamos colocando Deus em uma caixinha. E colocar Deus nessa caixinha nos distanciou muito dele, sabe? Porque parece que andar com Deus é carregar um peso, sabe? Parece que a gente perde a liberdade, deixa de viver. E na verdade não é nada disso, né? Deus nos dá liberdade, né? Deus vem tirar os pesos, os fardos, né? Como Jesus diz, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo veio trazer libertação, né? E a cruz é uma prova disso, né? Ele veio para nos libertar de uma vez por todas. Mas a gente, ao longo dos anos, a humanidade, né? A humanidade ferida, a humanidade doente, ela colocou o relacionamento com Deus numa caixinha. E isso faz a nossa vida espiritual ser diferente ou muito aquém do que deveria ser. Então, nós falamos sobre relacionamento com Deus, é importante nós trocarmos essas ideias, é importante nós trocarmos experiências, porque fica claro para mim, porque fica claro para você,
porque talvez com a sua experiência eu vou aprender algo tão magnífico. Com a minha experiência você vai aprender algo para a sua vida. Quem lembra da história da abelha que eu falei nos stories domingo que eu queria contar para vocês? Quem lembra? Quem aqui viu nos stories que eu perguntei se vocês queriam saber da história da abelha? Eu, da Valentina, de uma abelha. Que eu aprendi algo muito profundo nessa história com Deus. Quem viu? Quem tá aqui quer saber? Lembra, Laís? Vocês querem saber essa história da abelha? Querem que eu conte hoje pra vocês? Que eu queria contar ela pra vocês. Porque no domingo eu falei sobre... Quando eu perguntei ao Senhor, né? Deus, nossas lutas nunca vão acabar, as minhas lutas nunca acabam. Poxa, toda vez acaba um problema, outro problema, tô cansada, não aguento mais. Parece que é uma guerra sem fim isso. E eu lembro claramente como o Senhor falou, não, elas não acabam. O que muda é o seu posicionamento diante do que você vive. Naquela hora muitas chaves viraram em mim. E eu falei, eu estou me posicionando menor, como se elas fossem me engolir, como se o mundo já tivesse acabado por causa disso, como se não houvesse solução. Qual é o meu lugar? Qual é a minha identidade? Onde o Senhor me coloca? Quais são as promessas que Ele tem para mim? Eu falei, caramba, sou eu que estou posicionada no lugar errado. Então, boa noite, Bruna. Você chegou, você está muito sumida. Ó, a Lu Ribeiro, quero, sim, quero. Então, eu vou contar para vocês. Ó, já faz parte da nossa live, viu? Não acha que isso é outro assunto, mas isso faz parte da nossa live, do nosso encontro hoje. Porque falar sobre Deus, vocês vão entender claramente quando eu fazer essa ligação do nosso relacionamento com Deus hoje com a nossa infância. E aí vocês vão entender como que a gente está desenvolvendo isso nos nossos filhos. Porque eu tenho certeza que a preocupação da maioria aqui, em alguns questionários que eu já fiz com vocês, vocês já colocaram que se preocupam dos filhos terem um relacionamento com Deus, dos filhos amarem ao Senhor. Então, é uma preocupação nossa. Nós desejamos isso. Acontece que ter clareza do que eu vou te falar hoje vai fazer você entender muito melhor como você está construindo essa experiência dos seus filhos com Deus, tá? Bom, eu vou contar a história da abelha para vocês, tá bom? E vão me falando aí no chat. Oi, Mônica, tô tomando meu chá aqui, ó, de maracujá com rapadura e cravo. Eu botei cravo. Ó, certa vez, era à noite, eu estava na minha casa e eu só tinha a Valentina. A Valentina tinha 1 ano de idade. E a minha secretária, durante o dia, ela sempre deixava o jantar pronto para eu finalizar à noite. Então, eu sempre organizei a minha semana para que ela adiantasse para mim o jantar. Eu fazia plantão. Mas na época que a Valentina nasceu, eu não fazia mais plantão. Mas desde essa época que eu fazia plantão, eu já tinha essa organização. Eu já estava aqui com a empresa, com o Clube da Criança. Mas aí a Valentina nasceu, tinha 1 ano, e ela deixou para mim um jantar para eu terminar a noite. E aí eu tava na cozinha, eu sempre botei a Valentina assim no EVA, no chão, enquanto eu terminava alguma coisa ali, ela ficava brincando com os brinquedinhos e tal. E naquela noite eu coloquei a Valentina lá, como todos os dias eu fazia, para finalizar o jantar. E aí eu tava andando ali na cozinha, de repente eu escuto ela chorar. Chora. Quando eu olho para ela tava assim com a mãozinha assim, e aí eu fui até ela e tinha uma abelha no chão. E a abelha picou o dedo dela na minha cozinha, e era à noite. E eu olhei aquilo ali e falei, uma abelha aqui? Eu nunca vi uma abelha aqui, nunca teve uma abelha aqui, ainda de noite na minha cozinha. Tipo assim, sabe, uma coisa que eu falei, nossa, da onde surgiu essa abelha? Nunca teve uma abelha na minha casa. Então prestando atenção, né, na história. E aí eu peguei ela, e o dedinho dela tava inchado assim, e eu tentando acalmar, filha, aí peguei ela do chão, uma abelha te picou. Naquela hora que eu peguei ela no chão,
eu olhei para o meu fogão. E naquela hora o Senhor falou ao meu coração. Aí eu olhei para o fogão e sabe o que eu lembrei naquela hora? Que naquela noite eu tinha colocado uma lasanha para esquentar. E eu havia me esquecido totalmente disso. Que naquela noite eu tinha colocado uma lasanha para esquentar. Que não era meu costume, né? Porque se eu tivesse lembrado que aquele dia o fogão estava quente, eu não tinha colocado a Valentina no chão. E naquela hora que eu olhei para o fogão, olhei para a Valentina e para a abelha, e ela estava caminhando em direção ao fogão, o Senhor falou assim no meu coração. Muitas vezes eu coloquei abelhas no seu caminho. Dói, você chora, é difícil. Mas eu precisava desviar a sua rota. E precisava mudar a sua direção. Porque naquela hora que eu lembrei do fogão, a Valentina estava indo em direção ao fogão, ela tinha 1 ano. Sabe o que ela ia fazer? Ela ia levantar no fogão e ia botar as 2 mãos assim, ó, pá, no fogão. Consegue imaginar comigo? Ela iria colocar as 2 mãos no fogão e ela ia queimar as 2 mãos. E como o bebê de 1 ano não tem equilíbrio, ela não consegue encostar a mão e tirar, igual a gente. Porque se você encosta no fogão e tá quente, você tira a mão. Não é assim? Por quê? Porque você é desenvolvido, né? A criança de 1 ano, ela ainda é imatura em vários processos. Inclusive, quando ela se levanta, ela põe todo o peso do corpo sobre as mãos dela. E naquela hora que eu olhei aquela cena, ali eu falei, a Valentina ia queimar a mão no fogão. E essa abelha apareceu para ela não chegar no fogão, porque picou ela e ela começou a chorar e ela parou no meio do caminho. Ela estava bem pertinho do fogão. E aí naquela hora o Senhor falou comigo. E Ele disse, é assim com você. É assim que eu faço na sua vida. Muitas vezes eu precisei colocar abelhas no seu caminho, porque o final ia ser pior. Porque colocar a mão no fogão ia queimar mais, ia doer mais. Então existem situações na minha vida e na sua vida que parecem ruins, difíceis, que você pode até chorar, que você pode até achar que não tem mais solução. Mas essas situações podem sim ser a mão de Deus desviando a sua rota. Pode ser sim a mão de Deus fazendo você mudar de direção. Porque se Deus te mantivesse na direção em que você estava indo, o final seria mais trágico. Entende? Naquela hora o Senhor falou comigo. Então você pode estar chorando agora. Você pode estar passando por algo que parece tão ruim como uma picada de abelha. Porque para Valentina aquilo ali doeu muito, muito, muito. Ela era uma criança de 1 ano. Então quantas situações na minha e na sua vida não dói muito? Parece que não vai ter mais solução. Mas acredite, se o seu coração está no Senhor, se um dia você decidiu que Deus seria o Senhor da sua vida, se um dia você teve um encontro com Jesus e entregou a vida para Ele, as situações vão surgir na sua vida para te fazer desviar a rota. Pode doer, mas é melhor desviar a rota. Essa é a história da minha abelha com a Valentina. E aquilo me marcou profundamente. Porque a gente aprendeu, ou a gente acredita, que as tempestades da nossa vida vêm só do mal, né? O mal pode até tentar, mas quando você está debaixo da cobertura do Senhor, Deus é Deus sobre todas as coisas. E Deus também permite algumas tempestades. E naquele dia eu entendi isso. Eu precisava mudar a rota. Então talvez, que rota você está precisando mudar? Que rota você precisa mudar? Qual a direção que precisa ser tomada? Vai doer como a picada de abelha, mas é melhor do que o fim. Não é verdade? Então que você carregue isso com você a partir de hoje.
e coloque o seu coração em Deus. Mas Simone, o que tem a ver a minha infância com a minha vida com Deus? Quem aqui tem dificuldade de se relacionar com Deus? Pode ser sincera. Por exemplo, porque tem o Deus Pai, tem Cristo, Jesus Cristo, e tem o Espírito Santo. Deus é uma trindade. Os três operam em nós e os três são um. Mensagem linda, já tive muito. Você já teve muita dificuldade. E às vezes a gente acha que não tem e tem, sabia? Bom, o que eu quero contar para vocês hoje? A nossa infância, as experiências que nós vivemos na nossa infância impactam profundamente no nosso relacionamento hoje com Deus. A maneira como a gente enxerga Deus, a maneira como a gente acredita que Deus cuida ou não de nós, a maneira como a gente acha que Deus opera ou não, ou mais profundo ainda, a sensação que nós temos de descanso, de confiança ou não em Deus, tem tudo a ver com as nossas experiências da infância, principalmente, ou eu diria que 99,9% as experiências familiares da nossa infância. A resposta está na nossa história, gente, a resposta está em nós, a resposta está naquilo que aconteceu conosco. Quando a gente olha para trás, a gente entende o hoje e consegue mudar muitas situações. Mas é um olhar para trás não para ficar presa no passado, porque pessoas que estão depressivas, elas estão presas no passado. Pessoas que estão em depressão, elas não conseguem sair do passado. O passado, ele precisa ser biblioteca. O que é uma biblioteca? Você consulta o que você precisa e aí você continua. Você consulta o que é interessante e você continua. Então, o passado, ele precisa ser lugar de aprendizado, não um lugar de morada. Então, eu quero dizer para você, se você está presa no passado, se liberta disso. Aceita o seu passado, aceita a sua história. Você não vai mudar o que passou. Você vai mudar o que vai acontecer daqui para frente, o seu resultado, o seu futuro. Então, essas dificuldades que nós temos em nos relacionarmos com Deus, em aceitarmos Deus como Pai, essa dificuldade que nós temos em ouvir a voz de Deus, em ouvir o Espírito Santo, essa dificuldade que nós temos em reconhecer Deus na nossa vida, está intimamente ligada à nossa infância. Por quê, Simone? Porque, vê se vai fazer sentido. Eu quero que você pense, vamos pensar na figura do pai agora. Vamos pensar na figura do pai. Como é a figura do seu pai para você? O seu pai real, seu pai verdadeiro, de sangue. Talvez muitas de nós tivemos pais ausentes, ou um pai presente, mas um pai bravo, um pai que você não podia falar, um pai que talvez te cobrava muito. Não sei, como é a figura do seu pai para você? Como foi a experiência com o pai? Às vezes você tem mágoas ainda do pai, às vezes você tem questões a resolver com o pai, às vezes você teve problemas mais sérios de pais violentos. Então, eu quero que você veja agora que a imagem que você viveu, que você construiu do seu pai de sangue aqui na terra, você transfere essa mesma imagem para o Deus Pai, o Deus, porque Deus é Pai. E na organização familiar, a figura do pai representa Deus. Então, às vezes a gente já cresceu, amadureceu, é uma mulher que acha que está tomando as decisões conscientes, mas a gente viu nas nossas 2 últimas lives que não, né? Que tem muita coisa inconsciente que a gente precisa acessar. Isso. A imagem que você tem com seu pai, as experiências emocionais, você vai transferir para a figura de Deus. Porque, por exemplo, às vezes era um pai talvez presente que estava lá, mas você nunca se sentiu amparada por ele. Porque os nossos pais, eles não tinham conhecimento emocional, né?
Muitos não sabiam, até hoje nós não sabemos lidar com o emocional dos nossos filhos. Então a experiência emocional, a interpretação emocional que você fez da sua relação com seu pai, você transfere para o relacionamento com Deus. Eu vou contar uma experiência minha, porque assim, você pode ter perdoado seu pai, você já pode ter liberado perdão, que você pode dizer assim, Simone, mas eu já perdoei o meu pai, eu não tenho mais nada com ele e tal, nenhum problema com ele. Só que bloqueio emocional a gente não resolve com liberação de perdão. A gente perdoa, é super importante, é o primeiro passo, senão você não consegue avançar. Mas você fica com registros de bloqueios emocionais baseado nas experiências que você viveu. E isso você transfere para a figura de Deus. E aí a gente tenta se relacionar com Deus, aí a gente conscientemente pensa assim, eu sei que Deus é amoroso, que Deus me ama, que Deus se preocupa comigo. Mas na sua vida você não consegue descansar em Deus, você não consegue esperar em Deus, sabe? Não vou esperar Deus me dar uma direção. Não, você prefere ir lá logo fazer. Eu tinha muita dificuldade, ainda estou vencendo esse processo, mas vocês não têm noção de como era antes. Eu tinha muita dificuldade em descansar. Alguma mulher que tem isso? Quase todas, né? Em descansar. Eu sempre tive um sentimento de que eu tenho que estar produzindo o tempo todo. Então para mim o descanso era tipo perder tempo. Eu vou ficar aqui deitada, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para fazer. Aí a cabeça fica a mil. E aí você não consegue descansar, não consegue ter uma tarde de desfrute. Por exemplo, hoje eu vou tirar a tarde para mim, vou ficar o dia todo na piscina com as crianças. Não, eu vou... Sabe aquela tarde para você curtir? Nossa, eu tinha muita dificuldade, olha o tanto que tem aí, eu. Gente, sabe o que eu descobri? Qual era a raiz disso? A Laís se sente muito culpada quando descansa. Eu também, muito culpada. Me sentindo uma como é que é? Preguiçosa. Gente, e aí... Sabe o que eu descobri? Por que isso? Eu não consigo descansar. Porque se você não consegue descansar, se você não consegue ter esses momentos, você não consegue descansar em Deus. É uma falsa verdade quando a gente fala assim, eu confio, eu descanso em Deus, Deus vai cuidar de mim, Deus vai isso, Deus faz aquilo. Porque isso você está no racional, você acredita nisso. Eu sei, eu acredito, eu também sempre acreditei. Deus é meu pai, Deus é meu provedor. Mas nas suas ações você não consegue. Por quê? Porque você está sempre fazendo, porque você não consegue descansar, porque você... eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Então, sabe o que eu descobri? Por que eu não consigo descansar? Daqui a pouco eu leio os comentários. Sabe por que eu descobri que eu não conseguia descansar? O Senhor falou comigo ao meu coração. Você nunca se sentiu provida, segura pelo seu pai. Gente, não é porque os nossos pais deixaram faltar coisas, não é que os nossos pais não eram bons pais, isso são experiências emocionais. Então, como na minha infância eu não me senti provida pelo meu pai, por alguma razão, eu interpretei a cena de que eu tinha que me virar sozinha por alguma razão, e não é para buscar comida, não é isso, são necessidades emocionais, entenda o que eu estou falando. Eu não me senti provida, protegida, guardada pelo meu pai. Então, quando eu cresci, agora adulta, eu fico presa nessa função de eu tenho que fazer, eu não posso descansar. Entende? Porque aí eu não conseguia transferir esse descanso em Deus. Porque era uma raiz emocional de uma experiência com o meu pai que eu tive. Mas se você me perguntar, Simone, o que aconteceu? Isso aconteceu? Eu vou dizer, não, pra mim tava tudo bem, pra mim era uma relação normal, pra mim só essa questão da educação tradicional, de que os pais têm um distanciamento emocional da gente, mas não essa questão mais profunda, entende?
Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Meu pai estudou até a 4ª série e tinha uma inteligência emocional na criação das filhas e hoje eu vejo que não era normal. Nunca me deu um tapa nem levantou a voz pra mim, eu sempre o respeitei. Que bom, Eliane, é bem comum. Geralmente são pais que viveram a violência muito... Tem pais que vivem a violência muito forte em casa, aí eles decidem não ser assim com os filhos. E tem pais que realmente, provavelmente carregam algo especial, um dom, alguma coisa, um propósito que Deus entregou e fazem isso. Porque a humanidade hoje carece disso, desse conhecimento libertador, assim. Porque a educação respeitosa muda vidas. E que é diferente da permissiva, porque às vezes pais que vieram de uma extrema violência familiar, eles se tornam altamente permissivos, e aí a permissividade é ruim, mas é na tentativa de proteger os filhos. Mas que bom. Mas está fazendo sentido para você? Eu quero que você pense na figura do seu pai, e talvez você ache que assim, poxa, eu já perdoei meu pai, não tenho nada com ele, mas você manifesta comportamentos agora de falta de descanso, de agitação, de não conseguir relaxar em Deus, de não conseguir se sentir provida, de se sentir amparada, de não... É um estado interno de espírito. Vocês estão conseguindo me entender? É um descanso interno, não é você ficar jogada no sofá o dia todo, não, esperando as coisas caírem do céu. É um estado de espírito. É um estado dentro de você, do coração. Vocês estão conseguindo me entender? Faz sentido ou não? Se você teve um pai ausente, você vai tratar Deus como um Deus ausente. Por várias vezes na sua vida, provavelmente você vai ter crise de que Deus não está comigo, Deus não me ama, Deus me abandonou nesse cenário. Por quê? Porque a raiz emocional que está dentro de você é um pai ausente. E a imagem que você tem do seu pai, você transfere para a imagem de Deus. De Deus Pai. Entenderam? Então observe as suas crises. Observe o seu relacionamento. Até que ponto você consegue ir profundamente no relacionamento com Deus. Até que ponto você consegue descansar, se entregar, confiar. Isso tem a ver com a sua relação com o seu pai. Isso tem a ver com como você se relacionava com ele. A figura da mãe, como é o seu relacionamento com a mãe? Às vezes é aquela mãe brava, ou é aquela mãe que falava, gritava com você, você nem queria mais ouvir, e aí você tomou uma decisão, não quero ouvir mais a minha mãe. Ou a minha mãe só briga comigo, a minha mãe só me corrige. Como é a figura da sua mãe para você? Claro, gente, que a gente ama a mãe, claro que as nossas mães são pessoas importantes na nossa vida. Eu estou conversando com pessoas adultas aqui, né? Com mulheres, eu acredito que aqui estão presentes as mulheres. Não sei se tem algum homem por aí ouvindo. Como foi a sua relação com a sua mãe? A nossa mãe, ela traz a figura na nossa vida do Espírito Santo. Aquela que cuida, aquela que ensina, aquela que anda junto. Então, o seu relacionamento com a sua mãe, você transfere para o seu relacionamento com o Espírito Santo. Então, a maioria de nós tivemos um relacionamento de distanciamento emocional. É inconsciente, você nem sabe. Por quê? Por causa do método educacional. O método educacional, aonde nós não tivemos as nossas necessidades emocionais atendidas, de validação, de validar o sentimento, de nós nos sentirmos amparados, de nós nos sentirmos acolhidos, gera um distanciamento emocional. Porque lá na nossa infância, o que a gente interpretou do cenário? Eu não posso confiar, minhas emoções não são importantes, é melhor o que os outros pensam sobre mim do que eu penso sobre mim. A Valéria diz: tenho dificuldade de fazer o meu devocional com meu Pai do céu. Conheço e não consigo fazer todos os dias. Tá vendo, Valéria? E na nossa última aula da comunidade Damas, você falou da dificuldade com seu pai. A Valéria nem sabia, achava que estava tudo resolvido, mas nós fizemos eu fiz com elas uma aula sobre a energia feminina para a cura da feminilidade. Então a gente precisava curar a energia feminina e harmonizar a energia masculina. E ela teve muita dificuldade
no momento em que nós falamos da relação com o pai, né? E ela achava que estava bem resolvido, mas ela não conseguiu falar. Não foi, Valéria? Eu falo aqui porque eu sei que ela deixa. Conheço a Valéria. Para você ver, Valéria, a sua dificuldade na relação com seu pai, você expressa na sua relação com Deus. E a nossa dificuldade na relação com a mãe, a gente expressa na nossa relação com o Espírito Santo. Por isso que a gente tem muita dificuldade em ouvir o Espírito Santo, por isso que a gente tem muita dificuldade em reconhecer a voz do Espírito Santo, por isso que a gente tem muita dúvida. Por quê? Porque a educação que prevaleceu é uma educação de muito distanciamento emocional. Então, quando nós éramos crianças, nós nos sentíamos distantes emocionalmente da nossa mãe. Nós não fomos validados, acolhidos, amparados. Então, é esse sentimento que a gente tem do Espírito Santo. Entende? Aí a gente tem dificuldade em ouvir. Aí a gente tem dificuldade em nos relacionar. A gente tem dificuldade em sentir. Por quê? Porque existe uma resistência e entrega. Existe uma defesa, uma autodefesa. Porque nós ficamos em defesa na infância da nossa mãe. Um pouco com medo. Medo do castigo, medo da ameaça, medo de perder alguma coisa que a gente gosta. Então a gente não abriu o coração para a mãe, a gente não se entregou totalmente, a gente não ia lá e eu tô me sentindo mal. Então você não tinha essa entrega total com a mãe, aí a gente não consegue ter entrega com o Espírito Santo. Faz ou não sentido? Aí a Cláudia disse, com o noivo, o marido Jesus? Não, Jesus traz a figura dos irmãos. Então, quando você tem muitos problemas com os irmãos, muito problema de relacionamento com o irmão e irmã, muitas questões a resolver, dificuldades de relacionamento com eles, você vai ter dificuldade de se relacionar com Cristo. Porque Cristo traz a ideia do irmão. Ele é o irmão mais velho. Ele é o filho único. E nós somos enxertados na videira. Nós somos co-herdeiro com ele. Então a figura dos irmãos, o nosso relacionamento com os nossos irmãos, trazidos desde a infância, que também é construído pelos nossos pais, a depender de como os pais lidam com isso, é que surgem os conflitos entre os irmãos. Eu já falei aqui com vocês, a gente cobra do mais velho um posicionamento de adulto e ele ainda é uma criança, então o mais velho fica com ódio do mais novo, porque a gente fica, você tem que ser exemplo, você tem que ser modelo, você é o mais velho, seu irmão é mais novo, dá pra ele, leva ele, faz isso com ele. Aí o mais velho odeia o mais novo, aí vira aquela confusão entre os irmãos. Então, o seu relacionamento com os irmãos, você transfere para a figura de Cristo. E aí, quando você tem dificuldade de relacionar com seus irmãos, você tem dificuldade de se relacionar com Cristo. Se é superficial, vai ser uma relação superficial. Até que a gente comece a vencer essas barreiras. Até esse momento em que eu conto isso tudo para vocês. E aí você fala, nossa, faz sentido. E aí você começa um processo de ressignificar isso, de conscientemente romper essas barreiras, de fazer declarações para isso. Tá fazendo sentido ou não para vocês? Falem para mim aqui no chat. Na minha mente eu achava que a minha mãe era perfeita. Deus me mostrou que não. Precisei perdoá-la em várias situações e eu achava que estava tudo bem. Minha mãe não era carinhosa, não abraçava, não beijava, não falava que me amava. Era uma pernambucana bem fechada. Então, provavelmente, Eliana, não é gente que vocês estão com problemas com a mãe agora, tá? Você pode estar tudo resolvido. Mas fiquem em você marcas emocionais do seu relacionamento da infância. E nós vimos nas nossas 2 últimas aulas como isso impacta a nossa vida e determina muitos comportamentos inconscientemente. Então, essa percepção aí, ela não era carinhosa, não me abraçava, não falava que me amava, provavelmente na sua interpretação infantil, você não se sentiu amada pela sua mãe. E a criança interpreta assim, minha mãe não me ama, ponto e acabou. Ela não faz avaliações, tadinha, minha mãe tá cansada, é o jeito da minha mãe. Isso a gente faz agora, que nós somos adultas. Mas na sua leitura infantil, você registrou marcas emocionais de que ela não me abraça, ela não me ama, ela não tem isso comigo. E aí você traz para a vida adulta essa dificuldade com o Espírito Santo. De amor, de cuidado, de carinho, sabe? De relacionamento íntimo.
Gente, é porque tem tanto assunto, por isso que eu falo pra vocês que vocês vão ligando uma pecinha com a outra, porque esse nosso relacionamento com a mãe também gera na gente bloqueio de afeto. E o bloqueio de afeto atrapalha o casamento e atrapalha a área sexual da mulher, porque a gente tem dificuldade com o toque, com o abraço. Tem mulher que não gosta de ficar assim abraçada, de toque. Isso é bloqueio de afeto. O bloqueio de afeto é muito ruim, porque atrapalha a sua vida, seu casamento, várias coisas. Conteúdo incrível, como sempre, nos faz enxergar muita razão de vários comportamentos na vida adulta. Exatamente. Conforme a gente mexe nesse inconsciente, no que a gente viveu, a gente começa a entender o que a gente está vivendo hoje. Ai, Simone, mas e aí, como é que eu faço isso tudo? Bom, ficou claro para vocês? Faz sentido ou não faz? A partir de agora, isso vai ficar reverberando em vocês, assim, ó. Vocês vão ficar pensando, remoendo. Aí vocês vão começar a lembrar de coisas, por exemplo, entendi, por isso que eu acho que sempre que eu tô em crise, eu acho que Deus me abandonou, porque eu sempre passei problemas na minha infância ou problemas na minha adolescência e meu pai nunca tava lá. Entende? Ó, a Tícia disse que tem bloqueio de afeto, eu também tinha bloqueio de afeto. O bloqueio de afeto vem do relacionamento com a nossa mãe, da falta de carinho, isso que a Eliane falou, falta de carinho, de toque, de abraço. A gente fica com bloqueio emocional de afeto. E aí isso atrapalha o casamento. E atrapalha a área sexual. Porque aí o toque começa a nos incomodar. E a mulher, para ser feliz no sexo, ela precisa de toque. Entende? Como vai virando uma grande bola de neve. Bom, aí o que você vai lembrar? Principalmente nos momentos de crise, observa os pensamentos que chegam na sua cabeça. Principalmente nos momentos que você está vivendo uma crise, um problema, algo muito difícil. Observe os pensamentos que chegam na sua cabeça. Aí chega assim, ó, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus isso, Deus aquilo. Você vai fazer um link disso com a sua relação com seu pai. Talvez quantas vezes você precisou do seu pai e não estava lá? Quantas vezes você queria uma ajuda e não teve? Quantas vezes você desejou que ele estivesse em algum lugar e não estava, sei lá, numa festa de aniversário, numa apresentação da escola, e aí você acredita de verdade que Deus também é assim com você, e aí você está passando um momento difícil, você acha que Deus não está lá, você acha que ele te abandonou na tempestade, você acha que você está sozinho. Por isso que acontecem coisas na nossa vida e a gente chora, a gente se deprime, aí a gente desiste. Tem coisa que não era para você desistir, tinha coisa que era só para você passar. Tem tempestade na nossa vida que é só pra gente passar por ela. É só pra você ficar em pé, segurar assim, ó, e aguentar, sabe? Desculpa, sabe a turbulência no avião? Coloca o cinto que nós vamos passar por uma turbulência. Você coloca o cinto e espera passar. Você não tem o que fazer, você está lá em cima no céu. Então tem tempestade na nossa vida que é para isso. É para você apertar o cinto, segurar e passar por ela. Não é para você se desfazer, não é para você deixar, não é para você largar. Mas a gente se desespera e larga. A gente se desespera e joga tudo pro alto. Às vezes não é para você desistir do seu negócio. Às vezes não é para você desistir do seu casamento, não é para você desistir de algo que você sonhou, de um filho talvez que você não tem, de uma faculdade que você não fez, sabe? De uma amiga que te traiu, sei lá, sabe? Uma situação de crise. Às vezes não é, é só para você passar por ela, é só para você resistir e passar. Então eu quero que você faça um link da sua relação com seu pai, com a sua mãe e com os seus irmãos, na sua relação com Deus. Simone, como é que eu faço para mudar isso? O primeiro passo é expandir a consciência. Vocês estão fazendo isso aqui agora, tá? O segundo passo é você aceitar a sua história. Parece simples, mas eu sei que é difícil. Porque a gente fica assim, não devia ter sido assim. Minha mãe não devia ter feito isso. Meu pai não devia ter sido assim. Não devia isso, e aquilo, e aquilo. Enquanto você está brigando com o seu passado, você não consegue viver o seu futuro. É como se você estivesse num lugar, em uma posição de ser melhor do que a sua outra geração.
E quem vem antes de nós, eles estão sempre em uma posição superior. A gente deve honrar a geração anterior. Honrar, tem vários conceitos que estão todos trocados na nossa cabeça, e isso tem trago muitos problemas na nossa vida. A gente acredita que honrar é fazer o que eles querem até hoje, é deixar o seu pai e sua mãe mandar na sua vida, mandar no seu casamento, interferir na sua casa. Isso está errado, porque deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a mulher, e você uniu-se ao seu marido. A sua família agora é o seu marido e os seus filhos, os seus pais, por mais difícil que seja ouvir isso, são seus parentes agora. E você honra a geração anterior quando você aceita como eles são, e você aceita a sua história. É você honrar a sua mãe e o seu pai pela vida que ele te deu. Porque o bem mais precioso que eles te deram foi te trazer ao mundo. Sem eles você não ia existir. Sem eles você não ia estar aqui comigo agora. Então, se você acha que você não tem nada para agradecer, se você acha que você não tem nada de bom para agradecer aos pais, eu te dou um motivo hoje. Você está aqui. Então, se foi muito difícil a sua vida, eu quero que você pare de brigar com a sua história e aceite a sua história. E deixa eu te dizer uma coisa, o seu propósito de vida, a razão de você existir, de você estar aqui, tem a ver com a sua história. Na sua história estão as respostas que você quer para o seu propósito. Porque o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. A área que você foi mais afetada, a área que você sofreu, é a área que você vai libertar pessoas, que você vai curar pessoas. Mas você só vai conseguir fazer isso quando você aceitar essa parte da sua história. Aceita. Aceitar não é concordar, é você dizer isso faz parte de mim. Foi por causa dessa história que eu estou aqui, foi essa história que me trouxe até aqui, foi essa história que gerou em mim o caráter, a personalidade, a pessoa que eu sou hoje. Aceita a sua história, ressignifica isso, pega o que você viveu e transforma em um propósito de vida. Aquilo que fez você sofrer a vida toda é a razão de você curar outras pessoas. A resposta que você procura para o vazio, para a razão de existir, para o seu trabalho, para sei lá o que, sabe, esse negócio está na sua história, aceita ela. Então o primeiro passo é aceitar a sua história. Eu sou essa pessoa foi formada por tudo isso aí que você viveu. Eu não sei o que você viveu, mas você é essa pessoa que foi formada por tudo que você viveu. E outro passo é aceitar os seus pais como eles são. Enquanto a gente está tentando mudar os nossos pais, a gente não olha para frente. É como se você estivesse na vida assim, ó. Você está só olhando para trás, para a geração lá atrás, dizendo assim: está errado, tinha que ter sido assim, tinha que ter sido assim, tinha que ter sido assim. Você está se colocando... Desculpa. Você está se colocando em uma posição maior que a sua geração anterior. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre, para a nossa geração anterior, as coisas foram mais difíceis. Sempre foram mais difíceis. Você está falando de um lugar privilegiado. Você está falando de um lugar privilegiado. Nós, mulheres, hoje, por mais difícil que seja hoje, nós estamos, sim, falando de um lugar mais fácil do que foi para nossa mãe, do que foi para nossa avó. Pensa como era antes. Pensa como essas mulheres eram tratadas. Pensam como... mulher não podia nem ter dinheiro. Só em 1962 que a mulher podia ser dona do próprio dinheiro. Por isso que calça feminina não tem bolso, vocês sabiam? Porque mulher não tinha dinheiro. Pensa quantas lutas ela enfrentaram para mim e para você estar aqui. Você não é maior que a sua geração anterior. Por mais que você enxergue um monte de defeito, por mais que você enxergue um monte de coisa que tinha que ter sido diferente, eu sei, você tem uma outra consciência, você acessa um outro conhecimento, mas o que você está acessando agora é para você fazer diferente daqui para frente, mas honre a geração que passou. Você precisa olhar para trás e dizer: eu te honro. Eu honro a minha geração, eu honro a minha mãe, eu honro a meu pai, do jeito que eles são. Para de querer mudar pai e mãe, só aceita eles como eles são. O maior
A maior atitude de honra é aceitá-los como eles são. É você aceitar como eles são. Aceita. Honra essa geração. Honra essa geração que te trouxe até aqui. Só que você não tem que fazer igual a eles. Você faz assim: eu honro a minha mãe por tudo aquilo que ela fez por mim. Eu honro ela do jeito que ela é. Eu honro a história dela. Eu honro o que ela viveu e decido, a partir de hoje, fazer diferente na minha vida. Eu desconecto essa história da minha vida. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Então você honra a geração que passou e você decide fazer diferente. Isso é um romper muito grande na sua vida. É um romper muito grande na sua vida. Quando você aceitar a sua mãe e o seu pai do jeito que eles são, com a história deles, com a vida deles, sua vida vai ficar muito mais leve. Você vai conseguir liberar perdão. Sabe aquele pai ausente? Aceita ele. Sabe como que você faz? Foi o melhor que ele podia te dar. Era o melhor dele. Era o melhor dessa mãe, igual a Eliane falou aí. Minha mãe não me abraçava, não me beijava. Essa mãe, qual a história de vida dela? Talvez ela nunca recebeu um abraço. Talvez é uma mãe que nem tinha mãe. Qual a história de vida dela? Elas também carregam dores, marcas. Elas também carregam coisas. Aceita ela, só aceita. É um posicionamento interno. Você não precisa nem falar isso com a sua mãe. Se você quiser falar, maravilhoso. Mas às vezes, a depender de como é o caso, a sua mãe vai te ferir. Então, é um posicionamento interno. Vai pro seu quarto, chora. E aí fala assim, ó: eu aceito. Mãe, eu tô te vendo. Imagina a sua mãe: mãe, eu te vejo, eu olho a sua história, eu vejo o seu sofrimento. Mãe, me desculpa, me perdoa, porque um dia eu apontei o dedo para você, um dia eu julguei o seu comportamento, um dia eu me achei melhor do que você, me perdoa, eu honro a sua história, eu honro a vida que você me deu e decido, a partir de agora, fazer diferente na minha vida. Aceita a sua história e honra a geração que passou. E decide fazer diferente a partir de agora. Não queira mais mudar o seu pai. Sabe aquele, não queira mais mudar a sua mãe. Olha para eles com amorosidade. Você hoje tem a oportunidade de fazer diferente. Só que enquanto você estiver olhando para a geração anterior, você não consegue olhar para o futuro da sua vida. E aí você traz problema no casamento, e aí você traz problema na sua relação com os filhos, e você traz problema na sua vida profissional, porque pai na nossa vida, ele determina identidade e propósito. Quem tem problema com o pai, tem problema na vida profissional, porque é o pai que nos impulsiona para o mundo. Então, questões com o pai prendem e nos limitam à vida profissional. Você não consegue crescer, você não consegue avançar, você não se acha na vida. Aí você não se acha, não sei o que eu gosto, não sei o que eu faço, não me identifico com nada. É porque você não integrou o seu pai na sua vida. Aceita o seu pai ausente. Aceita esse pai. Olha, se você não tiver nada de bom para lembrar, só lembra que ele foi seu pai. Esquece o resto. Esquece. Você vai se sentir tão mais leve em fazer isso. Você vai se sentir tão mais leve em fazer isso. E o seu relacionamento com Deus vai mudar. E aí nessa experiência que eu te contei, eu estava em um evento e o Senhor falou isso comigo. E aí naquele evento, eu já não tinha problema para resolver com meu pai. Já tinha liberado o perdão, né? Já tinha toda essa questão. Mas é igual eu disse, são marcas emocionais. E as marcas emocionais você vai desvendando conforme você está nessa jornada de autoconhecimento. Eu nunca imaginei na minha vida
que eu nunca tinha me sentido provida e segura pelo meu pai. Entendeu? Não faz sentido na minha cabeça racional. Mas isso era uma memória emocional que eu carregava. E o Senhor falou para mim. Então, naquele dia, eu falei, eu perdoo meu pai por nunca ter feito eu me sentir provida. Eu nunca me senti segura, amparada. Eu perdoo, eu aceito, pai, você do jeito que você é. Tá tudo bem o que aconteceu. Gente, a partir daquele dia, meu relacionamento com Deus foi diferente. Eu consegui descansar em Deus. Entende? Porque as memórias emocionais, elas ficam. Os conflitos sempre acontecem muito quando eu coloco a barreira, limite dos meus pais com a minha relação com meu esposo e filha, porque não permite a interferência deles na minha vida. Então, tem duas vertentes. O filho que não rompe o cordão umbilical, então ele não consegue romper, e os pais que fazem os filhos se sentir responsáveis por eles. Isso é um problema também, porque tem muita mãe. Por que isso acontece? Porque disseram pra gente que por amor a gente precisava se anular por amor aos filhos. Então tem muita mãe que se anula totalmente, se anula. Não é que decidiu ser mãe, sou feliz, ponto e acabou. Não, são mães que são frustradas, que acham que estão abrindo mão da vida por amor e na verdade estão no caminho da anulação. O caminho da anulação gera filhos com dependência emocional. Essa mãe que se anula é uma mãe infeliz, frustrada na vida e sem que ela perceba, ela transfere isso para o filho. É aquela mãe que fala, eu fiz tudo por você e você faz isso comigo. É uma mãe que faz o filho se sentir responsável pela estabilidade emocional nela. Inverte o papel. Em vez da mãe nutrir o filho começa a ser responsável por nutrir essa mãe. Esse filho casa, não consegue romper o cordão umbilical, porque ele se sente culpado e acha que ele é responsável por essa mãe. Esse homem não consegue botar a esposa como prioridade na vida dele, porque ele ainda está vinculado com a mãe. Ele só consegue colocar a esposa como prioridade quando ele romper com essa mãe. E acontece com mulheres também. Aí você, mulher, se sente responsável pelos seus pais, altamente responsável, não consegue romper o cordão umbilical, não consegue priorizar o seu marido, não consegue priorizar a sua família, não consegue priorizar a sua casa, tá sempre deixando isso para atender, para fazer, para estar lá, não consegue romper esse vínculo, traz problemas no seu casamento também, entende? E aí é um posicionamento mesmo, assim. Só que é ruim a gente se posicionar na hora do calor das emoções, porque a gente quer se posicionar na hora do conflito. O que eu sugiro sempre para as minhas alunas? Você precisa ter uma conversa de adulta com a sua mãe, com o seu pai. Mas é uma conversa fora do problema, porque a gente quer se posicionar na hora que está acontecendo o rolo. Aqui tá. Aí é uma confusão, aí sai mortos e feridos. Olha só, mãe, deixa eu dizer, chama ela para conversar. Mãe, eu queria conversar com você. Eu quero dizer que na minha casa eu tomo decisões, na minha casa isso. Eu gostaria que você não interferisse. Se você tiver alguma coisa para falar para mim, talvez você fale para mim, talvez você me comunique, mas não chegue lá e faça isso. A gente precisa ter conversas de adultos para resolver problemas. Ter essa conversa na hora que está acontecendo o problema vai dar morte e ferido. Vai. Alguém vai ficar chateado. Ai, minha filha não me ama. Ai, minha filha não me ama. Ela não quer que eu vá para a casa dela. Eu fui só ajudar com as crianças e ela disse que eu tô toda errada. Aí, minha filha, é uma grande confusão. Eu fui criada com esse conceito de que virei mãe e morri como mulher. Eu falo isso. Nasce uma mãe, mas não pode morrer a mulher. Meu sofrimento de vida inteira era descobrir isso. Minha mãe tem transtorno de personalidade, uma missão impossível. Graziela, chegou aqui agora? Você já me segue? Eu falo muito sobre isso. A mãe que se anula gera filhos com dependência emocional, filhos inseguros. É assim, gente. Eles são o que você é. A gente tem que, de uma vez por todas, entender que eles não vão ser o que a gente fala. Eles vão ser o que a gente é. Eles são o que você carrega.
Se você é frustrada, você vai gerar filhos frustrados. Se você é infeliz, você vai gerar filho infeliz. Então, se você se anula, porque eu tenho que abrir mão da minha vida pelos filhos, aí você vai gerar filhos assim, doentes emocionalmente. Filhos deprimidos, filhos com dependência, filhos frustrados na vida. E não é isso que você quer. Ela sempre distorce tudo e acaba que eu sempre saio de ruim na história. Então, Graziela, talvez você está tendo essas conversas na hora do conflito. Tem que ser em um outro momento. O seu posicionamento não é um posicionamento de briga. Eu sei como é isso, eu também já fiz isso. Não é um posicionamento de briga. É um posicionamento seguro, sabe? Na hora do vucu-vucu ali, não é a hora de discutir. É depois. Olha, mãe, eu amo a senhora, eu te respeito, eu aceito quem você é. Mas a partir daqui é a minha casa. A partir daqui é o meu limite. Eu não quero que você interfira. Ah, eu entendo, mãe, eu entendo você, eu entendo a sua preocupação. Fico feliz em você se preocupar comigo. Mas daqui pra cá sou eu que decido. Só que essa conversa tem que ser fora da discussão, gente. Senão, não vai rolar. Elas vão se sentir feridas, chateadas, elas vão se sentir. Por quê? Por causa do padrão vitimista. Porque talvez foi uma mulher que se anulou a vida toda, e ela sente que os filhos têm que fazer alguma coisa com ela agora. É aquela mãe que cobra. Ah, meu filho, você vai me deixar, você me trocou pela sua mulher. Gente, isso é terrível. Eu sei. Mas é possível mudar com um posicionamento interno seu primeiro. E aí você começa a carregar esse conceito em você. E aí você vai começar a trazer essa realidade. Mas eu falo muito aqui. O caminho da anulação é devastador para essa mãe, para essa mulher. Acaba com o casamento, acaba com os filhos, com tudo, gente. O que a gente precisa é conseguir equilibrar os papéis. Nas leis da ordem do amor, quem nasceu primeiro? Você? Ou o casamento ou o filho? Minhas alunas já ouviram falar sobre isso. Primeiro existiu você. Aí você se relacionou com alguém, ou teve um casamento ou não, e depois veio os filhos. Olha só a ordem. Eu, o casal e os filhos. Aí os filhos nascem, o que a gente faz? Coloca eles em primeiro lugar. Aí anula a nós mesmos e anula o casamento. O que acontece? Em cada 5 casais, um casal se separa depois que os filhos nascem. Esse número é assustador. E é culpa das crianças? Não. É nossa responsabilidade mudar esse cenário. Com o quê? Com conhecimento. Com transformação de mente. Com isso aqui, ó, assistindo live e aprendendo, entrando na comunidade Damas. Vou abrir as inscrições mês que vem. A comunidade Damas é uma vida com propósito de mulheres que querem o equilíbrio entre o casamento, a sua relação com os filhos, consigo mesma e com o trabalho. Gente, a mulher bem-sucedida lá fora começa dentro de casa. A gente passou muito tempo ouvindo para ser bem-sucedida no negócio, para crescer, para ganhar o mercado, para não sei o quê. E aí, com os laços frágeis, com os relacionamentos em casa destruído, com o casamento superficial, não adianta, a gente não vai bem. Nossa, fui longe, lembrei do primeiro café. Foi o primeiro café com Damas, eu falei sobre as leis da ordem do amor. Quando eu não tô bem, não tem como o casamento tá bem. E não tem como os filhos estarem bem. Então, a mulher, quando se anula, ela gera vários problemas também nos filhos. Então, se é por amor, ame você e os seus filhos se sentirão amados. Autocuidado, tempo para você, se preocupar com você. Eu sou dama, está mudando a minha vida e da minha família. Uhul, Valéria! Entrem na comunidade Damas. Coloca aí, hashtag quero ser dama. Dia 27 de março eu abro as inscrições. Percebe como faz sentido? Fala pra mim se faz sentido. Tudo que eu falei pra vocês aqui. Foi ou não foi uma live transformadora hoje? Será que o meu chá de maracujá vai fazer eu dormir
igual uma pedra. Para virar uma dama, Eliane, você entra na Comunidade Damas. Comunidade Damas é o meu grupo de mulheres determinadas a encontrar esse equilíbrio da mulher, esposa e mãe. Então vocês andam comigo, tem o meu acompanhamento. Eu vou abrir as inscrições dia 27 de março. Você entra, você paga anualmente, é um plano anual, 2 vezes no mês. Eu dou uma aula ao vivo, a nossa última aula eu falei sobre energia feminina e cura da feminilidade, foi maravilhosa. Então, 2 vezes no mês eu dou uma aula ao vivo comigo no Zoom. Nós temos um grupo onde eu fico ali trocando com elas desafios. Agora mesmo a gente está no desafio de 7 ou 21 dias, depende do nível que cada uma tá. Onde eu compartilho coisas que eu vivo e vou trazendo mais conteúdos para ela. E dentro da Comunidade Damas tem um curso completo do meu método A Maternidade Sem Culpa. Aí nesse curso completo tem módulo sobre rotina, sobre sono, sobre birra, sobre os estilos parentais, sobre o emocional da mãe, tem aulas bônus. Então você acessa todo esse conteúdo durante o ano, então você assiste as aulas, é online no seu tempo, gravada. Tem as aulas comigo, que também fica tudo gravado na plataforma. Tem o grupo onde a gente troca experiências e a gente caminha junto o ano. É transformador. Eu vi as meninas falando aí, hashtag quero ser dama, também sou dama, o investimento não tem preço. Isso mesmo, sensacional. Você é maravilhosa. Obrigada, Graziela. Vamos juntas. Dia 27 de março eu abro as inscrições. Aproveitem! Fala pra mim como foi essa live pra você hoje. Valeu a pena estar aqui comigo mais uma quinta-feira? Coloca aí no chat se valeu. E para a próxima semana eu quero, hashtag quero ser dama. Bora, Mônica, pra comunidade. Eu quero que você traga. Tem encontro sábado agora. Estou formatando o nosso novo nome, né? Eu tenho um grupo onde eu coloco as datas. Uma vez por mês eu faço um encontro presencial, que agora eu vou chamar de provavelmente mulheres hashtag fora de série. E todos sábado não. Uma vez no mês a gente tem esse encontro no sábado. E eu falo sobre diversos temas da vida da mulher, conflito interno da mulher, de negócios, de trabalho, de casamento. Foi maravilhoso, nós já fizemos quase 20 encontros, se eu não me engano. Ano passado foram 14 e esse ano, não, foram 16 ano passado e já tiveram 2 esse ano. Então é muito bom, é muito bom. Valeu muito? Valeu. Então, quero que vocês façam as tarefas de hoje. Façam as pazes com o seu passado, com a sua história. Isso vai trazer muita leveza. Pode contar como eu cheguei? Pode, Valéria. Contar como aí no chat. Isso vai trazer muita leveza para você. E aceita o seu pai e a sua mãe. Ressignifica o relacionamento que você tem com eles. E aí você vai conseguir dar um passo bem mais profundo no seu relacionamento com Deus. Abra o seu coração. Deus tem interesse em relacionar conosco. Deus tem interesse. E você entendendo isso, você começa a entender... o que eu ia falar, quase que eu esqueci. Você começa a entender o que você está construindo na percepção do seu filho sobre Deus. Porque a gente se preocupa tanto em nossos filhos terem um relacionamento com Deus na vida adulta, mas a resposta está agora na infância. Gente, se a gente soubesse que o que os nossos filhos precisam é se sentir amados, amparados por pai e mãe, o resto vai dar certo na vida, porque é dessas relações que vem o resto tudo. Você sabia que é pelo contato corporal que a criança está desenvolvendo o tato? É que ela consegue se sentir parte de Deus? Isso é tão lindo. Se ela teve muito colo, se ela teve muito carinho, se ela foi um bebê de contato físico com os pais, ela consegue ter uma percepção maior quando ela cresce de que ela pode ser um com Deus.
quando ela já tem um déficit desse toque físico na infância, ela tem dificuldade em integrar Deus na vida dela. E eu vejo um grande plano maligno no mundo, porque se você olhar a história do nascimento das crianças, foi implantado tirar as crianças da mãe, a criança ser levada para um berçário, aí as mães não podiam ir ver as crianças. Por quê? Porque esse romper do contato físico atrapalha esse adulto em se integrar com Deus. Isso é um plano maligno. E começa sutil, assim, ó, de bebezinho, na infância, ocupando a gente, fazendo a gente acreditar em alguns conceitos. E aí isso vai gerando o adulto cada vez mais distante de Deus. Percebe como faz sentido? Mas nós estamos aqui com a missão incrível de mudar esse cenário. E você pode mudar. Você pode mudar. Começa em você. Você não tem que mudar o outro, você tem que mudar você. A sua mudança começa a florescer e transbordar na vida do outro. Eu quero... E quinta-feira que vem, hein? Qual tema vocês querem que eu fale aqui? Tô achando que vocês nem estão vindo com chá. Falem aí o tema. Quinta-feira que vem tem mais. Ah, outra coisa que eu ia esquecer. Vou abrir uma caixinha de perguntas agora nos meus stories. Se vocês tiverem pergunta, comentário, o que vocês quiserem, coloca lá para eu compartilhar. E não esqueça de deixar o seu comentário nessa live no meu feed. Se ela foi tão incrível para você, se valeu a pena, deixa um comentário. É importante para mim. Vai lá e coloca, foi incrível, valeu a pena, eu quero mais. Venha você também. Coloca um coraçãozinho, mas deixa um comentário. Para mim é importante, para minha página é importante. Falar sobre a birra, vem aí um evento que eu vou falar sobre Meu Filho Não Me Obedece, dia 21, hein? Dia 6 eu abro as inscrições, aí eu vou ensinar como lidar com a birra, o que fazer, o que está por trás da birra. Preparem-se, dia 6 eu abro as inscrições para imersão Meu Filho Não Me Obedece. Você vai aprender o que fazer com a birra e com o mau comportamento. Eu espero todas vocês. Tá bom? Combinado? Será que vocês lembram de tudo? Deixa um comentário na live aqui no meu feed. Se essa live foi boa pra você, deixa o seu comentário. E eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos meus stories. E amei estar aqui. Vamos fazer a foto? A foto pros stories. Vou sorrir. Toda hora arrumando meu cabelo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Sorrir. Tirei. Combinado. Então, um beijo. Foi incrível estar aqui com vocês mais uma quinta-feira. Amaram? Coraçãozinho. Você é maravilhosa. Obrigada a vocês que são maravilhosas estarem aqui comigo. Quero vocês mais juntinho. Venham para a comunidade Damas. Beijos. Até a próxima quinta. Trago amiga, hein? Trago amiga.